Pessoal, estamos entrevistando aqui hoje Cássio Bandeira e o tema da entrevista de hoje é Auditeste Solar. Cássio, a Auditeste Solar é um projeto pioneiro no setor de geração distribuída. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa da Auditeste, né? E até porque a gente tem novos associados que estão chegando e tal, eles podem se interessar por essa iniciativa. Em que consiste essa iniciativa da Auditeste Solar? Juraci, a Auditeste Solar ela surgiu, né, assim, de um pensamento até nosso, meu, seu, dos outros diretores, de fornecer mais um serviço para os nossos associados. A gente tinha a gente vai falar disso durante vários momentos na nossa entrevista, um marco legal, né? Existe uma lei, a 14.300, que ela instituiu um marco legal que foi em 6 de janeiro de 2023. E a gente vislumbrou que a gente não poderia perder essa oportunidade, né? A oportunidade de criar essa usina, de fornecer esse serviço de geração de energia para os nossos associados. Muitos dos nossos associados, eles moram, na verdade, em prédios, né, onde não tinha disponibilidade de colocar a sua própria usina. E aí, né, veio a nossa ideia de criar a Auditeste Solar, né? A Auditeste Solar hoje é uma usina precursora no Ceará, no Nordeste, que criou, gera energia para cotistas. Nós criamos uma usina em formato de cooperativa e associação, desculpa, e ela fornece essa energia para os seus associados, né, para aquelas pessoas que aderiram à usina. E assim, a gente está já estudando, a Auditeste Solar 1 e a 2 foram feitas assim, em tempo muito rápido. Nós, por ser até uma coisa precursora, para a Enel também a gente está passando por algumas atribulações com as tribulações com a Enel, mas nada que a gente não deixe de, mais tardar aí, talvez até o final do mês, estar com as 2 usinas funcionando. Você falou aí no marco legal, aí, na Lei 14.320 de 2022, né? Essa lei, ela impõe algum tratamento diferenciado? Por exemplo, a partir de agora, se a gente quiser fazer uma terceira usina, o que é que vai diferenciar essa usina 3, ou 4, ou 5, ou 6 das usinas 1 e 2? O que é diferente? O que aconteceu, Jura? A energia, né, assim, quando você pegar qualquer pessoa que pegar a sua conta de energia, ela vai ver que a energia ela é dividida em duas partes. É a TE, né, que é a tarifa de energia, e a TUSD, que é a tarifa de utilização do sistema de distribuição. O que a Lei 14.300 mexeu foi numa parte dessa TUSD, né? A TUSD ela é composta de vários encargos, perdas, mas basicamente de 2 componentes que faz assim, o maior peso dentro dessa TUSD, que é o fio A e o fio B. Né? O fio A, na verdade, não é fio, é só a nomenclatura que se dá para determinado encargo, é a tarifa de manutenção do sistema, de depreciação, e o fio B é a tarifa de distribuição. É nesse fio B que a coisa pega, onde a 14.300 ela atua, certo? Até 6 de janeiro de 2023, a gente estava foi quando entrou essa lei em vigor, o marco legal, as pessoas passariam a ter até 2049, até 2049, a isenção tributária, a isenção de tarifas em cima, nem tributária, de tarifas mesmo da Enel, em cima do fio B, certo? Então, até 2049, as pessoas que já tinham energia solar solicitada, né? Isso é importante. Que é o caso da usina 1 e 2. Que é o caso da 1 e 2, né? Protocolizado dentro da Enel, até 6 de janeiro de 2023, passariam a gozar dessa isenção, até 2049. Né? Quem entrou depois, aí entra na nova regra, que é o que você me perguntou. A nova regra, o que é que consiste? O fio B, ele corresponde a 40% da TUSD, né? Se você pegar lá a nossa conta de energia, ela deve estar na faixa de 55% para tarifa de energia e 45% para a TUSD em si. Desses 40% de novo, é correspondente ao fio B. Nessa primeira fase, ele foi escalonado a tributação, na verdade, a tarifação em cima do fio B. Então quer dizer que a cada ano vai aumentando? Isso, vai aumentando 15% a cada ano. Aumentou agora 15% em 2023, vai escalonando até chegar em 2029. Aí em 2029 fecha os 90% e aí em 2029 fechando 100%. Então, em tese, a gente teria agora até janeiro de 2024, até o dia 7 de janeiro de 2024,
com essa tarifa. E ela é uma tarifa escalonada. Não é que você entrou esse ano que você vai ficar com os 15% o resto da vida. Ano que vem você passa a pagar 30%, né, 2025, 45%, e aí vai sucessivamente. Só um fator interessante é que as usinas que foram solicitadas, que é isso até que a gente está já pensando que vai ser um assunto para daqui a pouco, da usina solar Auditest 3, é que as usinas solicitadas até o final de julho, agosto, elas não pulam a última etapa, elas permanecem em 90% da última escala. Carlos, explica então assim, como é que funciona esse mecanismo, né? São usinas que estão uma no sul do Ceará, né, e outra aqui na região metropolitana de Fortaleza. Como é que funciona na prática? Elas vão gerar energia? Como é que o usuário, né, no caso associado ao Auditest Solar, vai usufruir dessa energia que está sendo colocada na rede? Como é que funciona isso? A gente desenhou, nós precisamos de uma parceria, a gente chamou a SUNY, que é a empresa que vai fazer o gerenciamento dessas usinas, né? Então, toda a energia gerada por essas duas usinas, né, a gente prevê uma geração média de, se não me engano, 12.500 kW cada uma. Então, isso 12.500 kW mês, se não me engano, cada uma das duas. E a gente vai somar essas duas gerações e fazer o rateio proporcional para cada pessoa que contratou aquela usina. Como assim proporcional? A gente nós fatiamos as usinas em 100 kW e passamos a oferecer essas cotas de 100 kW para quem quisesse. Por exemplo, teve gente que comprou 5 cotas, teve gente que comprou 6 cotas. Como é que vai funcionar a questão da compensação? A gente vai somar as gerações mensais. Começou janeiro, então vamos agora julho. Vamos começar julho, terminou julho. A gente soma a geração das duas usinas e aí vamos supor que você, Juraci, comprou 20% da usina A, da usina 1, né? Então, se você comprou 20% da usina 1, você acabou comprando 10% das duas usinas, né? Então, a gente vai somar a geração das duas usinas e você vai ter 10% da geração dela. Qual vai ser o retorno disso aí? O associado que adquiriu cotas, em quanto tempo ele tem aí um retorno desse investimento? O payback que a gente chama dessas usinas, Jura, é na faixa de 4 anos e 2 meses, isso se a gente não tiver aquela tarifação de bandeira vermelha. Se houver a bandeira vermelha, porque no caso de bandeira vermelha, a gente recebe de volta o que for cobrado. Então aí o payback, que a gente chama, diminui, tá certo? Então se a energia subir muito ao ponto de ter tarifa vermelha, bandeira vermelha, ou seja, o associado acaba tendo um ganho maior. Um ganho maior, porque a gente não participa. O percentual que o que a gente pagar de bandeira vermelha, ele entra de volta na conta como crédito. Bom, Cássio, falando de Auditest Solar 1 e 2, são duas usinas que estão hoje funcionando, né? Já deve estar aí, esse mês de julho deve ser o mês que a gente vai finalmente ter as duas injetando mesmo energia e transferindo já créditos para os associados. Né? Qual é a previsão? Existe previsão da Auditest Solar 3? Porque já tem gente que chegou atrasado, né? Não acreditou que a coisa ia rodar nem na 1 nem na 2 e agora está querendo entrar na 3. Tem previsão para isso aí? Tem sim, Jura, tem. A gente está estudando aí uma nova modelagem de usina, né? Em duas modelagens distintas. A primeira modelagem para a usina solar Auditest Solar 3 é que ela seja igual a Auditest Solar 1 e 2, certo? Só que dessa vez a gente vai montar essa usina para tentar driblar um pouco essa problemática que nós estamos tendo com a Enel, já montar essa usina num parque eólico, num parque solar, na verdade, numa fazenda solar, né? A gente encontrou um parceiro, ele tem uma fazenda solar e ele vende lotes da fazenda solar e a gente compraria esse lote e montaria essa usina lá. Qual seria a vantagem nesse caso aí? A vantagem dessa deixa eu só mostrar os dois modelos, aí eu mostro as vantagens de cada um. O outro modelo, nesse modelo, né, nesse primeiro modelo, tal como na 1 e 2, cada um dos associados que tivesse interesse participariam no custo total da usina na sua cota parte. Cabe ressaltar que a Auditest não tem nenhum benefício financeiro com nenhuma das duas usinas, né? Assim, a Auditest criou uma entidade própria, criou a Auditest Solar com CNPJ específico, então todas as despesas, todas as receitas que provenientes de taxas de manutenção
são da Auditeste Solar, então, assim, não se confundem os patrimônios das entidades, certo? Então, havendo uma Auditeste Solar 3, nós vamos fazer o levantamento do custo, ver os interessados e aí fazer o rateio desses novos pessoal. O outro modelo é a gente já entrar dentro da usina pronta, certo? A gente entrando dentro de uma usina pronta, qual seria a vantagem? O custo para os nossos associados seria zero, ele não entraria com nenhum custo. A desvantagem realmente seria o retorno, né? Retorno não, o ganho. Qual a diferença em si? Quando você tem, por exemplo, a Auditeste Solar e a Auditeste Solar 2, elas preveem um retorno financeiro, assim, a conta vai baixar, vamos dizer assim, uma conta bem leiga, a conta deve baixar na ordem de 48%, né? Já na Auditeste Solar 3, se a gente entrar, como ela já entrou dentro da TUS de nova, ela deve baixar na faixa de 35, 30 entre 35% e 30%. Então, para quem entrar na Auditeste Solar 3, é mais ou menos, porque a gente ainda está fechando, não tem os números fechados, porque a gente ainda precisa acertar os valores dessa questão de como o terreno não é nosso e tudo, tem outros valores. E a outra modelagem, que é a modelagem que a gente está estudando também, de o associado entrar com financiamento zero, né, com investimento zero, é que ele tem um retorno de 15% da sua conta. Considerando que o investimento é zero, né, então é uma opção. Cabe ressaltar que esses 15% já foi fruto de uma negociação minha e sua junto com o fornecedor, e aí é um retorno que daria para nossos associados a custo zero, né, para ele. Então, eu vislumbro ser uma boa solução para os nossos associados. Carlos, para encerrar, depois que essa entrevista for ao ar, vai ter muita gente perguntando, então como é que o pessoal que tiver interesse faz para, enfim, para se esclarecer com relação às possibilidades e aos modelos que estão disponíveis? A gente, no decorrer dessa semana, ou na verdade da próxima, eu creio que a gente deve estar já fechando as duas modelagens de usina, da Auditeste Solar 3. E aí, quando fechar a modelagem das duas usinas, tal como eu fiz na primeira e na segunda, para a primeira e segunda, eu vou criar mais ou menos uma planilhazinha do Excel, para que as pessoas dêem um input lá nas suas contas, na sua forma nos seus consumos, né? Depende muito do consumo que a pessoa tem hoje, né? Ou seja, a média de consumo anual, é isso? E aí as pessoas já que tiverem já interesse, seria já até bom, Juraci, até já aproveitando, as pessoas que tiverem interesse já na Auditeste Solar 3, já ir encaminhando para a gente, né, esse interesse em participar e já mandar para a gente uma foto de uma conta. Não precisa trazer número de cliente, pode cobrir tudo. A gente só precisa... O nome da pessoa e a média. O nome da pessoa e da média, e, na verdade, o tipo de ligação. Se é monofásica, bifásica, trifásica, isso também interfere. Entendeu? Então, isso aí para a gente ter um estudozinho mais detalhado, mais personalizado do retorno financeiro para cada um. Perfeito. Cássio, obrigado aí pela participação. Recebemos aqui Cássio Bandeira, diretor também da Auditeste Solar, né? Pessoal, a gente espera que essa entrevista dê alguns esclarecimentos, mas a gente continua aqui à disposição de todos, né? Agradecendo também a confiança, né, Cássio, que as pessoas têm na entidade, né? A gente vem procurando honrar, né, essa confiança, né? Dando de volta o quê? Uma realização que para a gente nos orgulha bastante. Juraci, só corroborando o que você está falando, assim, isso me deixou pessoalmente bastante honrado, porque nós pegamos aportamos, né, assim, pegamos aporte dos nossos associados na ordem de R$1 milhão para as duas usinas. E passados 6 meses, né, que a gente quase pediu esse aporte, até agora nós não conseguimos, não por nossa culpa, dar esse retorno para os nossos associados das usinas, mas em nenhum momento os nossos associados arredaram da confiança na instituição e de suas diretorias. Isso, para mim, foi assim, motivo de muita honraria saber que os nossos associados têm essa confiança nas pessoas que conduzem a nossa entidade. Fala a palavra certa, é uma chancela de confiança e respeito, né? Beleza. Pessoal, essa entrevista aqui com o Cássio Bandeira vai chegando ao final, mas a gente está aqui na Auditeste à disposição de todos para tirar dúvidas, esclarecer e receber as novas demandas, né? As novas adesões às novas usinas que estão chegando por aí, ok? Um abraço e até a próxima. Até mais, pessoal.